eu li 6 livros em janeiro. Dentre eles, um deles foi para estudo. Eu assino a minha biblioteca católica, eu sou católica, e daí o livro que eu li deles foi o último lançado, tá bem aqui do meu lado, se chama A Essência do Catolicismo, mas eu vou avisar para vocês que esse livro daqui não vai estar nas minhas considerações desse vídeo, porque eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Os livros da MBC, que fazem parte aí do clube de assinatura, eu sinto que eles são um pouco mais íntimos, mais individuais. Então, não são leituras que eu gosto de compartilhar o que eu experimentei, o que eu senti, porque eu sinto que é algo que vai crescendo aos poucos. Não é igual um livro de romance, de ficção, de fantasia. Como é que eu me senti, o que é que eu achei, eles são diferentes. Neles eu gosto mais de interiorizar. São ensinamentos que eles vão sendo desenvolvidos aos poucos, porque aí eu passo, depois que eu leio, eu fico refletindo, eu fico vendo o que é que realmente me tocou, o que fez sentido, o que não fez. Então não são coisas que dá para serem compartilhadas assim, de cara. Quem sabe se realmente fizer sentido em algum momento eu volte aqui para comentar um pouco mais com vocês sobre o clube, sobre as minhas leituras do clube, mas eu já adianto que eu gosto muito, são ensinamentos, como eu falei, individuais, que eu gosto de manter pertinho de mim, de aí, né, saboreando aos poucos, para ver como eu me senti, como eu fiquei depois da leitura. São leituras que realmente mexem muito comigo e que tocam bastante. Então, voltando ao foco, eu li 6 livros contando com esse, em janeiro, e aí eu trouxe os outros aqui. São 4 livros físicos e um que eu li no Kindle. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre 2 dessas leituras, inclusive, eu acho que saiu mais uma, então foram 3 leituras que já saíram aqui no canal vídeo, e vou deixar o link delas aqui na descrição. Basicamente, a minha primeira leitura foi Dance of Thieves, vou até mostrar para vocês, que eu tô com o livro aqui. Primeira leitura do ano, Dance of Thieves, foi um livro 4 estrelas, gostei muito. Tive muitos asteriscos com essas leituras, que vocês vão poder identificar melhor no vídeo específico dele. Mas eu vou adiantar aqui algumas coisinhas. Faz parte de um outro universo. Eu não sei se eu tô com outro livro aqui por perto. Vou mostrar para vocês se situarem. Esta minha leitura daqui faz parte deste universo, que é uma trilogia que se chama Crônicas de Amor e Ódio, né? As Crônicas de Amor e Ódio, lançado pela Darkside. Já faz muito tempo que eu li esse aqui, basicamente vai fazer o quê? 8 anos que eu fiz a leitura desse livro, muita coisa estava esquecida na minha memória, e daí eu peguei esse daqui que estava encalhado há 6 anos, olha só. 8 anos que eu li e esse parado na estante há 6 anos, e daí eu dei uma chance, falei, não, quer saber? Vou ler, vou ver como é que foi, né, como é que me saí, etc. E, gente, não é que eu não tenha gostado tanto assim, eu gostei, eu dei 4 estrelas, para mim é uma nota muito boa. Minhas notas, elas vão de 0 a 5 estrelas, sendo 0 péssimo, assim, horrível, o pior livro da minha vida, e 5 perfeito, amorzinho, vai entrar na minha playlist do coração. Esse daqui ficou com 4 estrelas. E em relação à série inicial, né, a trilogia inicial, ele deixa a desejar. Então eu quis olhar para ele como um livro à parte, um livro isolado, que não tem muitas relações com este primeiro daqui, porque se a gente for comparar, esse, para mim, tá de 10 a 0 nessa outra duologia. São 2 livros, só li esse primeiro, não sei quando vou ler o segundo, preciso, assim, me desintoxicar um pouquinho, porque não achei personagens com química, tipo assim, pra mim, isso aqui não é fantasia. Muita gente também diz que, eu não considero esse daqui fantasia, porque eu não vejo tantos elementos fantásticos assim. Mas a gente tem aí diferentes mundos, né? Fantasia tem muitos subgêneros. Tem a alta fantasia, tem a fantasia urbana, tem etc. Enfim, são muitos ramos. Muitos e muitos ramos. Aí, esses livros aqui, eles meio que se enquadram numa alta fantasia, sabe? Que são mundos diferentes, que tem aí algo um pouco mais medieval, um pouco com aspectos parecidos com a nossa realidade, mas ainda assim tendo toda uma construção, toda uma ambientação própria deste universo. E a gente tem profecias, a gente tem reinos, a gente tem reis, enfim, pra mim, isso aqui é uma fantasia, mas esse daqui eu não senti nada de fantasia. É uma continuação do outro, conta uma história anos depois da trilogia inicial, mas com outros personagens. E pra falar a verdade, eu não sei se são personagens tão relevantes assim pra eu querer saber contar a história deles, sabe? Admiro muito o que a autora fez por realmente querer dar
um epílogo, né, para os fãs de Crônicas de Amor e Ódio, mas eu não senti tanta necessidade assim. Então, por isso, eu quis olhar para ele como um livro isolado, um livro à parte, mesmo sendo do mesmo universo, mas como uma história que fosse única, assim, exclusiva. Então, eu queria me desassociar completamente desta trilogia inicial e focar apenas nesse. Foi assim que eu fiz e dei 4 estrelas. Mas, casal sem química, uma mocinha que mentiu o tempo inteiro pro mocinho, mesmo ele ali, sabe? Tudo bem, ele tinha coisas guardadas, segredos guardados, mas que assim, pra ele não dizia respeito a ela. E ela se sentiu assim traída por ele não ter contado as coisas, etc, sendo que ela mal revelava quem ela era de verdade. Ela não disse tipo assim, olha, eu sou fulana de tal, isso aconteceu, não, ela omitiu muitas coisas do passado dela e ela queria ter razão, né? Tipo assim, como é que você não me contou isso? Quando na verdade nem ela falou a verdade para ele, né? Então, achei uma mocinha deplorável que queria ter razão nas coisas quando nem ela era realmente assim, como é que eu posso até dizer? Verdadeira, sabe? Genuína nessa relação que ela começou a criar com ele. Então, 4 estrelas para mim foi até uma nota muito boa, poderia ter dado menos. Merecia, mas eu gostei muito, me envolvi com a história, a escrita da autora maravilhosa, é uma escrita da Mary, então valeu a pena. Eu daria uma segunda chance, tipo assim, eu iria reler essa história? Não, eu não acho que vale a pena reler. Então, assim, foi lido uma vez pra mais nunca, só pra dizer assim, desencalhei. Mas se fosse para comprar hoje em dia, talvez eu preferiria comprar outra fantasia que realmente fosse me prender, que fosse, sabe, chamar mais a minha atenção. E se vocês já leram esse daqui, ou então, ai, não quero ler esse daí, me indica outra coisa, eu vou até te indicar. Tem uma trilogia que faz parte aí desse universo, assim, alta fantasia, que se chama Pássaro e Serpente. Já foi lançado há um bom tempo. Eu ainda não li o desfecho. São 3 livros, Pássaro e Serpente, Sangue e Mel. E eu esqueci agora o último nome, Deuses e Monstros, lembrei. Falta ler esse terceiro. O segundo eu não achei tão bom, mas eu acredito que livros de fantasia em trilogia, sempre o segundo não é bom. Se for trilogia mesmo, o segundo é fraco. E não é a primeira vez que eu vejo isso. Mas o primeiro, Pássaro e Serpente, é muito bom. Para quem já assistiu Outlander, tem essa vivência aí com Idade Média, com caça às bruxas, eu acho que vai ser uma ótima pedida. Ainda não terminei Outlander, tô com os livros aqui da série, não todos, mas tô assim, mais da metade, não iniciei, mas vale muito a pena. Pássaro e Serpente, que é maravilhoso, mas vamos seguir para ir para o próximo livro para dar um resumão para vocês. Amigos, vocês vão precisar me desculpar, mas a capa do livro que eu tenho aqui no Kindle não é do livro Até o Fim do Verão, que foi minha segunda leitura do mês, e sim O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Eu vou tentar iniciar esse livro para assistir a adaptação, não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz a experiência de ler um clássico no Kindle, então me desejem sorte. O Kindle está aqui apenas para ilustrar que Até o Fim do Verão eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle e foi assim, o meu primeiro favorito do ano. Um livro incrível que vale todas as suas fichas. Se você ainda não conhece Abby Jimenez, você precisa conhecer. Ela é tipo assim, a rainha do romance. Tem um dramazinho ali no final, mas no final, no meio, não importa, sempre tem, mas não é aquela coisa de ai, sofrimento, ai, que tristeza. Não, é maravilhoso a forma que ela escreve, porque ela escreve de uma forma que te faz entender as dores do personagem, que te faz conhecer um pouco mais sobre si mesmo, porque a gente se enxerga muito nos personagens dela. Eles são muito reais, muito palpáveis. Então, assim, são vivências, são problemáticas que são resolvidas, tem uma resolução por trás e que a gente se enxerga. Nesse livro daqui, a gente vai conhecer uma mocinha que é assim, coração de ouro, coração enorme, que sempre quer fazer o melhor por todos. Mas ela não olha muito para si, ela se esquece muito de si mesma quando precisa fazer alguma coisa e isso dói na alma. Gente, é muito sofrida a história dela, porque a mãe basicamente deixou ela largada, sumia do mapa, ela criança, precisava ficar sozinha em casa, passando fome muitas vezes. Então, assim, é um livro que tem uma carga dramática muito pesada, mas que vem mostrar a importância da saúde mental, de cuidar de si mesmo, de não se esqueçam de vocês. Cuidem da saúde mental, muito importante. Olhem para si mesmos, vejam o que é que está faltando, o que é que vocês precisam, mas procurem ajuda. Assim, foi um livro que mexeu muito comigo, que foi favoritado, como eu falei para vocês, se tornou um dos meus favoritos da autora. Eu ainda não sei em que ranking de Abby Jimenez ele se enquadra, se é primeiro ou segundo, porque para sempre ser
que tá aqui do meu lado, que é outro livro da autora, é o meu favorito, eu sou apaixonada por essa obra daqui. Então, assim, tá quase no mesmo nível que esse. E, minha gente, essa autora é maravilhosa. Tudo que o primeiro livro do ano deixou a desejar até o fim do verão, conseguiu, assim, ser ainda mais. Um casal com muita química, pessoas que dialogavam, pessoas que eram genuínas, pessoas que eram verdadeiras, que comunicavam quando alguma coisa não ia bem, quando alguma coisa incomodava. Então, assim, foram personagens que realmente me tocaram profundamente. E que eu olhei para aquele livro e falei assim, cara, vai ser um dos meus favoritos da vida. Tipo assim, livro conforto, sabe? Quando você lê um livro que é tão bom que você sempre quer revisitar essa história porque ela te fez tão bem. Foi assim que eu me senti com Até o Fim do Verão. E aí, são personagens que eles moravam em lugares diferentes. A gente tem uma mocinha que é enfermeira itinerante, então ela nunca fica parada no mesmo lugar. Ela sempre está se movimentando por conta dessa infância dela, da mãe ter abandonado ela diversas vezes. Então ela carrega esses traumas com ela traz esse peso junto dela. Então, para ela, nunca dá para ficar no mesmo lugar. Quando alguma coisa acontece, o que ela faz é se isolar, ela não consegue entrar em contato com ninguém porque ela acredita que essa é a forma de realmente ficar bem, de afastar todo mundo, não fazer com que os problemas dela recaiam sobre os outros. Então, assim, é uma mocinha que tem muita empatia, que pensa muito nos outros, muito mais do que em si mesma. E a gente percebe as dores que ela carrega e como isso faz mal no relacionamento dela com outras pessoas. E daí o nosso mocinho, que é o Justin, ele é maravilhoso. Eu rasguei elogios para ele no vídeo sobre Até o Fim do Verão, porque ele é um dos melhores mocinhos da Abby. Ele simplesmente coloca o bem-estar de todo mundo acima do seu, igual a ela, mas assim, a gente percebe que são coisas diferentes, sabe? Enquanto ela faz isso porque ela vê o outro lado da moeda, ele simplesmente acha que fazer essas coisas, né, essa bondade com os outros, é uma forma de aliviar um pouco mais o sofrimento dele, de ser útil para as outras pessoas. Então, assim, é uma dualidade entre os dois que tem uma intersecção, sabe? Que tem uma junção ali, alguma coisa que liga os dois e que mostra como eles são perfeitos um para o outro. E daí ele mora em Minnesota e ela tá prestes a ir para o Havaí. Eu acho que eles não chegam a dizer onde é que ela tá morando. Se dizem agora, eu não me lembro. Mas aí ela muda o roteiro, vai para Minnesota para eles se conhecerem. E acaba que ela descobre que a vida dela sempre foi ali em Minnesota. Tipo assim, é um plot aí dentro do livro que a gente nem imagina o que é que acontece. E claro, tem final feliz, né? Não tem como não ter final feliz, porque senão, gente, não seria o meu favorito da vida. Eu adoro livros que trazem assim uma ruptura, sabe, no final. E eu sou apaixonada por finais felizes, mas assim, né, momentos e momentos para fazer finais não felizes. Mas esse daqui vale todo o hype. E aí tá vindo o livro novo de Abby Jimenez. Eu consegui, eu vou falar para vocês que eu acho que eu não falei, né? Ai, meu Deus, como é que eu pude deixar isso passar? Esse ano eu consegui 2 sims de parcerias com a editora. A primeira foi a Arqueiro e a segunda a Companhia das Letras. Eu tô muito feliz. Então, assim, vocês vão ver muitos lançamentos por aqui esse ano. Tô muito animada para poder compartilhar. E já adianto que vai vir livro novo da Abby Jimenez para eu ler, para falar com vocês sobre. É um título muito grande que eu não vou saber dizer, porque eu já esqueci. Mas eu vou deixar a foto dele por aqui para vocês verem que tá chegando por aí. Vou ler e vou falar tudo. E eu tô muito feliz porque ano passado não consegui renovar. Eu estava com eles, com a Arqueiro e com a Companhia das Letras, com a Arqueiro desde 2023 e com a Companhia das Letras desde 2021. E daí no ano passado eu não consegui com as duas. Mas esse ano voltei para ficar, para vocês verem muitos livros bons por aqui, então me aguardem. E já que estamos falando de Arqueiro, vamos lá. Já estávamos falando de Arqueiro, né? Mas aí eu li mais outros 2 livros da Arqueiro esse mês, foram releituras e foram dos Bridgertons. Tanto Perfeito Cavalheiro quanto Um Beijo Inesquecível. Esse daqui é o livro 8, não, livro 7, perdoe-me. Livro 7 da nossa sétima, não, da nossa última, ela foi a última dos Bridgertons, meu Deus, que confusão. O livro dela é antes do Gregory, mas ela foi a última a nascer, porque, né, eles são ordem alfabética. Aí do Anthony até a Hyacinth, todo mundo com ordem alfabética no nome. E esse daqui que é o terceiro da série e é o nosso segundo Bridgerton nascido. Não faz sentido. Faz sentido sim. A gente tem até uma árvore genealógica. Para vocês que nunca abriram um livro dos Bridgertons, como assim? Como é possível? A gente tem uma árvore genealógica aqui que mostra aí
o livro de cada um, o ano que cada um nasceu, e eu acho muito interessante a forma que a Júlia construiu essa família. Foram duas releituras que eu me deu muito saudade. Eu li essa daqui para me preparar para a série, e daí eu fiquei tão apaixonada que eu reli esse daqui. Esse mês de fevereiro eu já reli mais um livro e eu tô pensando, será que dá tempo para reler mais outro ou mais dois? Eu sou apaixonada pelos Bridgertons. Mas, assim, eu quis trazer aqui para o vídeo, porque eu não vou fazer resenha sobre esses livros. Já tem resenha deles lá no Instagram. Eu sei que já faz muito tempo que eu li, mas eu não vou fazer novas resenhas para eles. Vai ficar aquelas resenhas mesmo. Mas, assim, são livros muito confortos para mim. Foram os primeiros romances de época que eu li na minha vida e eu me apaixonei logo de cara. Um beijo, Thalita, foi ela que me apresentou, uma das minhas melhores amigas, uma não, né? A minha melhor amiga. E aí ela me apresentou, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E aí eu cedi, li o primeiro dos Bridgertons, li o segundo, li o terceiro. E daí era tudo emprestado, né? Quando eu cheguei no quarto, falei, não, quer saber? Olha, depois eu vejo, e daí eu comprei os livros todos e reli do primeiro ao último. E assim, esse livro daqui, ele tem muitos problemas. Eu lembro que na época que eu li todos, eu tava tão empolgada que eu dei 5 estrelas para todos, do primeiro ao último. Esse ano eu já fui um pouco mais consciente das notas que eu dei. Eu não vou lembrar agora especificamente quais foram as notas dos dois. Eu acredito que foi 4 e 4,5, não me lembro. Mas, assim, não foram notas 5, foram perto disso, né? Porque eu tenho um carinho enorme por esses livros e é impossível dar uma nota tão baixa, mesmo com todos esses problemas. Mas, assim, é um livro, por ser releitura, um reconto de A Cinderela, que já daí já ganha o meu coração. Em segundo lugar, eu gosto muito de toda a construção da Júlia, como ela consegue conectar tantos personagens de diferentes livros dela nessa mesma história. Já que eu tô falando dos Bridgertons, eu nem mostrei pra vocês, né? Esse vídeo aí tá cheio de camadas, né, gente? Eu coloquei uma velhinha aqui pra... coloquei uma velhinha aqui pra exalar durante o vídeo, que é inspirada em Um Perfeito Cavalheiro, e fui eu quem fiz. Eu acho que ainda não contei nada sobre a Cherry aqui pra vocês, mas olha só. Essa vela que se chama Sussurros à Meia-Noite já tem tudo a ver com a história do livro, e daí eu coloquei ela aqui para perfumar enquanto eu gravo para vocês, porque, gente, o cheiro dela ficou perfeito, lembra um baile, então vai ficar aqui. Mas voltando ao livro, com esses sussurros, eu gosto muito da forma que a Júlia ela conecta todos os personagens. A gente tem Smaire Smith com o Quarteto de Cordas, a gente tem Duque de Ashbourne, que tem livro próprio dele, a gente tem aí a Senhorita Butterworth, né, e o Barão Louco, que é um livro que tá aqui no livro da Hyacinth, que ela lê com a Lady Dunbury, que tem um personagem aí, né, uma mocinha que se apaixona por um mocinho, que faz parte dos Bevelstokers, então assim, tudo tem conexão. E eu gosto muito da forma que ela conecta tudo isso. Então, é uma série conforto de romance de época, eu sempre vou querer voltar para reler, sempre vai ter o meu coração, apesar de tantas problemáticas, tanto em O Do Que Eu, quanto em O Perfeito Cavalheiro. Eu reli O Visconde que Me Amava agora em fevereiro, também achei assim um pouco problemática a relação do Anthony com a Kate, sabe, algumas coisas que ele faz, mas por mais que a gente entenda que é problemático, infelizmente para a época aquilo era super normal, né? A gente quer olhar para esses livros com os olhos de hoje em dia, mas infelizmente eles retratam uma outra época de séculos atrás, o que 2 séculos atrás, século XIX, e também uma outra época quando eles foram publicados, né? Essas questões elas não eram debatidas, infelizmente, como eu falei. Então assim, não tem muito o que fazer para mudar essa história. Claro, a gente pode não gostar da história, como é o caso de Férias, que eu li da Marian Keyes, já comentei com vocês que eu não gostei do livro, até porque isso diz muito respeito a experiências são muito individuais, diz muito respeito ao gosto, ao momento que a gente está vivendo, ao sentimento que a gente está sentindo, então assim, não desmerecendo quem não gosta, não desmerecendo a autora, mas são opiniões, né? Então, assim, apesar de todas as problemáticas com este livro e com os outros, eu gosto muito da história. É uma história que me faz bem, que me deixa muito confortável, sabe? É uma história que me traz muito conforto, principalmente por ter sido um livro tão importante para minha vivência com os romances de época. E daí a gente sabe que saiu série, né? Que saiu nova temporada dos dois.
Assisti, ficou incrível, gostei muito. Tem muita coisa semelhante, eles mantiveram a essência dos personagens, o que eu adorei. Então, assim, perfeito, gosto muito desse livro. Acho o Benedict precisava, assim, né, de óculos para poder entender quem era de fato a Dama de Prateado. Mas que livro bom! Um livro envolvente, que tem intrigas, que tem paixão, que tem desenvolvimento, principalmente aí porque eles conseguem manter aí um sentimento de confiança, né? Essa confiança vai crescendo ao longo do livro, a gente percebe isso. E é muito divertido. Não gosto muito das vezes que ele encurrala a Sophie repetidas vezes, insistentemente, mas gosto muito quando ele cai em si e percebe, cara, ela é a mulher da minha vida, eu vou me casar com ela, independente se ela é a criada ou não, e daí ele percebe que ela, quem ela é de fato. Mas já pegando o gancho e falando de Hyacinth, esse livro é muito divertido. Ele é bem curtinho, não é o menor livro, eu acredito que o menor livro seja o da Francesca, que tá aqui, que ele é bem fino mesmo. Esse daqui é o meu favorito, eu sou apaixonada por um conto enfeitiçado. Tô pensando em reler em fevereiro, então não vou nem citar ele agora, para não atrapalhar aí o nosso foco, né? Mas eu tinha esquecido como esse livro é divertido. Se você ainda não leu os Bridgertons, leia e chegue logo nesse daqui, porque a gente vai ter Hyacinth Bridgerton. Hyacinth é a última Bridgerton solteira. E Hyacinth é muito próxima de Lady Dunbury. Ela vai para casa da Lady Dunbury toda terça-feira para ler um capítulo da história de Senhorita Butterworth e o Barão Louco. E, gente, essas duas mulheres, elas são assim, unha e carne. E elas parecem praticamente mãe e filha, ou então avó e neta. Porque Hyacinth pegou muito o jeito de Lady Dunbury. E daí, quem é que vai ser o par de Hyacinth? O neto de Lady Dunbury, que é o Gareth Sinclair. Minha gente, esse mocinho é tipo assim, um libertino com L maiúsculo. É quase o Anthony, sendo que pior. Pior porque as mamães não querem deixar as filhas próximas dele para não atrapalhar a reputação das filhas. Olha só a reputação do nosso mocinho. Mas aí Hyacinth não tá nem aí, já tá encalhada mesmo, então o que é que tá perdendo, né? Até que os dois começam aí a fazer um pacto, porque ele encontra o diário da avó materna dele, materna não, paterna, né? Porque a Lady Dunbury é a avó materna. Ele encontra um diário que está escrito todo em italiano. E a Hyacinth sabe italiano, então ela se dispõe aí, olha, eu posso traduzir para você. Ele aceita. E aí começa essa troca de confidência, sabe? Ela explicando o que é que tem no diário, ele se aproximando mais dela, até que eles percebem que tá nascendo um sentimento aí. O Garrett não se dá bem com o pai, então já tem aí mais uma intriga. O livro dos Bridgertons é assim, né? Até porque a alta sociedade daquela época era movida à fofoca. Então, é um livro divertido, é um livro leve, é um livro que faz a gente, assim, ficar preso. É impossível ler esse livro, sei lá, em uma semana, porque eu li, acho que em 3 dias. Ele é incrível, assim como todos os outros livros da série, porque eu sou apaixonada. E em meio de tudo isso, ela descobre que tem diamantes escondidos na casa Sinclair e ela fica nessa busca interminável de eu preciso encontrar, e a gente só vai descobrir se ela encontrou ou não no último livro da série, que é um segundo epílogo, e Viveram Felizes para Sempre. Mas assim, maravilhoso, vale muito a pena. E, gente, chegamos ao meu último livro do mês, que foi Haters do Amor. Já teve vídeo sobre ele, vou ser bem breve, porque eu acredito que foi um dos últimos vídeos lançados. A personagem principal me atrapalhou, me incomodou. Pra mim, ela foi assim, um pé no saco. Minha gente, foi quase um carrapicho na beira do vestido, que a gente fica tentando puxar, tirar, que incomoda, etc. Eu não gostei dessa mocinha. Pra mim, foi a pior mocinha de todas da Catherine. Mas o mocinho é maravilhoso. Nosso mocinho, que é o Hutch, que é aí um salva-vidas praticamente da guarda costeira dos Estados Unidos, que salvou um cachorrinho da Jennifer Aniston ainda por cima. Então, assim, amei ele. Não gostei dela, mas eu gostei muito do livro, gostei muito da dinâmica dos dois. Apesar de ela ter me incomodado muito, porque, minha gente, a mulher mentia, omitia as coisas e achava que estava arrasando, tipo, coisas importantíssimas que dependiam da veracidade dos fatos, e ela não. Vou ficar quieta, não vou falar nada, e é isso. Como é possível? Mas é um livro muito divertido, assim como todos os outros livros da Catherine. Se você nunca conheceu a escrita de Catherine Senner, comece por A Guarda-Costas. E outra, a gente sempre tem aí uma referência cinematográfica nos livros dela, que eu adoro. Eu fico embasbacada como ela consegue fazer essas coisas, porque fica assim, perfeito. Ela sempre arrasa.
E essa mocinha aqui, por mais que eu não tenha gostado dela, ela me fez dar boas risadas, boas gargalhadas. Ela é muito divertida, mesmo sendo chata. E tem uma segunda personagem aqui, que é uma personagem secundária, eu esqueci agora o nome dela, mas ela é incrível. Ela é uma matrona, né? Uma senhora já aposentada, mas ela é perfeita. Ela não é um pouco discreta em empurrar a mocinha aqui para o hut, mas ela dá ótimas cenas, ela faz com que a gente aí se empolgue, se envolva. É incrível. Eu não sei nem mais o que falar sobre esse livro, porque como eu falei, já teve vídeo dele aqui, eu já expliquei tudo que tinha para explicar, mas vale a pena, valeu a pena. Foi bom ter lido, foi bom conhecer. Ainda não fiz a resenha escrita para o Entre Prólogos, mas em breve farei. Mas assim, é um livro divertido, é um livro que passa o tempo, é um livro leve, rápido. A escrita da Catherine, ela é contagiante. O início dos capítulos eu achei assim um pouco arrastados, um pouco lentos, mas depois que eu me acostumei, eu li rapidamente. Eu fiquei muito, muito feliz por essa leitura, apesar da mocinha. Eu sempre vou reclamar dessa mocinha porque ela me incomodou mesmo. Me deu, acho que foi um pouco de raiva, mas assim, dei 4 estrelas pro livro, valeu a pena, foi uma boa leitura. Mas a Catherine tem livros melhores. Apenas isso. E daí, de todos esses livros daqui, o meu favorito do mês não poderia ter sido outro, Até o Fim do Verão. Foi perfeito. Foi livro 5 estrelas, foi livro favoritado, foi livro assim que roubou meu coração, que eu vou indicar de olhos fechados para sempre. Tá quase roubando o cargo de Para Sempre Seu, como eu falei, mas assim, Abby Jimenez, você é maravilhosa, mora no meu coração. Te amo. Se um dia você ver esse vídeo, faz um personagem com o meu nome, eu vou adorar. Faz um personagem sobre mim, eu vou adorar ler sobre mim. Mas vamos agora para os filmes. Eu assisti algum. Gente, vocês viram que a luz apagou, não foi? Não acredito. Vamos ficar sem essa luz aqui de fundo. De filmes, eu assisti vários filmes. Dentre eles, filmes novos, filmes antigos, filmes lançamentos, mas eu vou falar apenas de 2, que foram adaptações literárias. O primeiro, A Empregada, e o segundo, Até o Fim do Verão, não, De Férias com Você, adaptado de um livro da Emily Henry. A Empregada, gostei muito, muito mesmo. E eu fiquei muito impressionada com isso. Teve muita gente indo assistir o filme dizendo assim, porque tem um vídeo lá no Entre Prólogos, um Reels, bem rapidinho, e tem muita gente reclamando, tipo, eu esperava mais, filme ruim, não sei o que, não. Gente, eu li o livro e eu não gostei. Então, assim, se alguém me vir elogiando A Empregada, vocês precisam agradecer. Porque eu desci a linha na resenha de A Empregada, eu não gostei, falando muito sério para vocês, eu não gostei. Eu tenho vídeo aqui no canal também sobre o vlog de A Empregada, então assim, foi um livro que me incomodou, foi um livro que, para mim, o suspense foi fraco, que não valeu a pena, foi um livro assim que de suspense para mim não tem nada. E eu já vi outras pessoas comentando, né? A Frida McFadden faz sim ótimos suspenses, mas não são suspenses inéditos, que foi exatamente isso que eu senti. É como se tivesse vários clichês juntos dentro de um mesmo livro. Essa é a sensação que eu tive quando eu li A Empregada. Então, o filme, para mim, foi 10 de 10. Já faz muito tempo que eu li o livro, acho que vai fazer 2 anos ou são 3 anos, eu não me recordo. Então, quando eu fui assistir o filme, eu não lembrava de muita coisa. Eu sabia como era o começo, meio e fim, mas eu não sabia exatamente em que momento as coisas iam acontecer. Quando elas iam acontecendo, eu ia lembrando, né? Pegando aí os esquemas no ar. Mas eu gostei muito do livro, do filme. Whatever. As atuações da Amanda e do Brandon foram maravilhosas. Da Sydney eu achei um pouquinho a desejar, mas assim, no geral foram muito, muito boas. Então assim, foi um livro, eu sempre quero falar livro, minha gente. Foi um filme muito bom, que valeu muito a pena ter ido. Foi uma adaptação muito boa, porque eles conseguiram melhorar o livro. Olha só que coisa incrível. Eles conseguiram melhorar o livro, então para mim isso aí já foi assim, 10 de 10, 10/10, 10, 1000/10, 10.000/10, enfim. Foi muito bom. E aí, eu tô muito ansiosa para ler mais livros da Frida McFadden. Olha que coisa interessante. O filme foi tão bom que agora eu quero ler outros livros da autora. Eu tenho um aqui que foi publicado pela Record, eu não lembro agora o nome, A Contadora, eu acho, que eu ainda não li, mas eu quero ler a continuação primeiro de A Empregada. Quer dizer, eu não sei, né? Eu não sei, eu tô com medo de não
A Millie me dá muita raiva, minha gente, me dá muita raiva, mas enfim. Foi um bom filme, gostei muito. Não foi 5 estrelas, mas um outro filme que foi 5 estrelas, eu não vou nem falar tanto de A Empregada, porque assim, já tem minha opinião aí. Já tem. Foi um bom filme, vale a pena assistir. Já tá chegando no stream, se não estiver enganada. Agora em fevereiro, se hoje não estiver enganada mesmo. Mas um filme maravilhoso, adaptação, foi De Férias com Você. Eu não consegui fazer vídeo aqui pro YouTube. Tava tudo já agendadozinho, mas não deu. Teve vídeo lá no Instagram falando. Eu preciso que vocês saibam o quanto eu amei esse filme. Eu li o livro já tem muito tempo. Eu não sei nem onde tá o meu livro, pra falar a verdade. Ele tá na parte verde, né? Porque ele tem a lombada verde. Ah, tá ali, não vou tirar não. Eu li o livro já tem muito tempo. Eu tinha dito que faziam 4 anos que eu li, mas na verdade fez 3 anos. Porque se eu não. Eu fui dar uma olhada lá nos meus destaques e eu vi que eu li ele no iníciozinho ali de 2023. Então já vai fazer 3 anos que eu li o livro. E aí, eu já tinha me apaixonado pelo livro. Minha gente, tipo assim, me apaixonado mesmo. Pra mim é o melhor da Emily Henry. Sei que tem muitos outros livros bons, exemplo de Loucos por Livros, Lugar Feliz. Lugar Feliz é o meu segundo favorito. Eu sou apaixonada, nem te conto. E lançou um no ano passado que eu ainda nem li, mas não vem ao caso. Então, eu já tava muito empolgada porque eu tava vendo o meu livro favorito da Emily ser adaptado. E daí, quando eu cheguei no filme, meu Deus do céu, eu assisti 2 vezes. Em um tempo, assim, de uma semana. A primeira eu assisti sozinha, assim que lançou. No mesmo dia que lançou, eu assisti. Eu só fui dormir quando eu finalizei o livro. E a segunda vez, eu obriguei meu namorado a assistir. E aí, eu falando, olha, essa parte vai ser muito boa. E ele olhou pra minha cara e falou assim, você já assistiu esse filme? Aí eu, já, é muito bom. Aí ele, então por que eu estou assistindo? Porque eu quero ver novamente. Não é porque eu já assisti ao filme que a gente não precisa assistir novamente. E aí eu me apaixonei ainda mais, porque, tipo assim, foi a melhor adaptação de um livro favorito que eu já vi na minha vida. E é assim que acaba. Eu gostei, mas o livro não é o meu favorito da vida. Então, eu fiquei muito, muito feliz por ver uma adaptação tão boa. Até porque eu sou muito, muito, muito pé atrás com a Netflix, com adaptações. Eu sempre tenho, isso aqui me incomodou, então eu esperava mais. Mas esse foi tudo, foi perfeito. Alex e Pop, 2 pessoas que ninguém dava nada. Porque assim, ela super extrovertida, ele super rabugento. E aí, eles dão certo, eles dão match, eles acabam se encontrando todos os anos. Eu queria que mostrasse todas as viagens que eles fizeram. Não mostraram. Então eu espero que a Netflix tenha essas cenas guardadas, porque eu quero. Gente, ficamos sem mais uma luz. Vocês acreditam? Eu acho que eu estou falando demais. Como eu ia dizendo, eu espero que a Netflix tenha todas essas cenas guardadas, porque eu quero ver. Pra mim, olha, o livro, quando o filme é bom, tipo assim, bom mesmo, a ponto de eu ficar obcecada, pra mim, eles precisam namorar na vida real. E se os 2 personagens, eles não namoram, eles não têm nenhum casinho na vida real, eu crio essa fanfic na minha cabeça. Eu sou assim. Se eu sinto que o filme foi tão convincente a ponto de me deixar embananada por aquele casal, eu crio uma fanfic na minha cabeça, que eles têm um relacionamento, que eles vão se casar, que eles vão ter 10 filhos e 2 cachorros e 3 gatos e uma chinchila. Ou qualquer outro animal que não seja, assim, um pet convencional. E foi essa sensação que eu tive. Tipo assim, eu fiquei muito empolgada, eu fiquei muito apaixonada, eu fiquei querendo maratonar todas as ações promocionais que eles estavam fazendo, inclusive a do Jimmy Fallon, que ficou muito boa. Eu acho que eu repostei lá no meu Instagram, porque eu fiquei assim apaixonada por esse casal. Sério. E aí, de filme, claro que não poderia ser diferente. O meu favorito foi De Férias com Você. Gente, que filme bom, que filme incrível. E a Emily Henry ainda aparece numa cena lá, a cena do casamento. Não é do casamento deles, tá, gente? Não tô dando spoiler. Não é do casamento deles. A Emily Henry aparece lá. Eu fiquei assim, eu só vi depois que alguém postou no Instagram. Eu fiquei, como é que eu não vi essa mulher aí? Aí quando eu assisti pela segunda vez, eu reparei nela. Falei pro meu namorado, olha só, é a autora do livro? Meu Deus, é a autora do livro. Eu fiquei assim, ai, como é bom ser leitora. Como é bom ser leitora, esse sentimento ninguém tira. E aí, o que é que eu posso dizer mais de favoritos de janeiro? Gente, foi um mês, assim,
incrível, foi um mês muito produtivo, eu fiquei muito feliz. Foi um mês que eu consegui fazer tudo que eu queria, consegui produzir tantos vídeos pra vocês. Estou muito, assim, muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que tá chegando por aqui, que tá ficando, que tá deixando comentário, que sabe, tá apoiando de alguma forma. Isso tá me deixando muito contente e muito empolgada pra criar cada vez mais conteúdos pra vocês. E aí, o que é que eu posso dizer mais de favoritos do mês? Eu não sei, mas a gente pode ir incrementando nos meses seguintes. Como eu falei pra vocês, essa cadeira faz muito barulho, minha gente, me perdoe. E olha que eu tô colocando a redução de ruído ativada aqui no microfone, não sei nem se tá funcionando. E eu tô muito à vontade, né? Eu tô me sentindo em casa. Eu estou em casa, mas eu estou me sentindo em casa com vocês. E aí o que acontece? Vamos dar um breve panorama geral de fevereiro até agora, né? Eu espero que esse vídeo saia ainda esta semana. Vou fazer de tudo pra honrar vocês e lançar essa semana esse vídeo. Mas o que acontece? Deixa eu contar. Esse mês de fevereiro, a gente tem muita coisa legal acontecendo. Teve estreia de Hamlet, vai ter estreia de Morro dos Ventos Uivantes, tem muita coisa boa. E aí o que acontece? Eu já li 3 livros, hoje é dia 10, não, hoje é dia 9 de fevereiro e eu já li 3 livros. O primeiro foi O Visconde que Me Amava, o segundo foi um Amor Problemático de Verão, Caso Problemático de Verão. Eu não lembro, esse nome desse livro é muito difícil. E no fundo é amor. E daí o que acontece? Ontem foi domingo, eu já fui para o primeiro cinema do mês, que foi Hamlet. Eu ainda não li o livro, mas eu já li Hamlet, que é o meu livro favorito e o primeiro livro que eu li na vida. Então, assim, se eu sou leitora hoje, foi por causa de Hamlet. E daí eu fui assistir Hamlet, gostei muito. Não sei se eu vou fazer aqui um vídeo, porque eu não sei como é o livro. Eu não sei se teve muitas coisas semelhantes, então eu não posso nem dar minha opinião comparativa, porque eu não faço ideia. Mas o filme eu gostei bastante. Dei 4 estrelas. E daí, eu quero ir neste carnaval assistir o Morro dos Ventos Uivantes. Eu sei que não tem nada a ver com o livro. E é por isso que eu quero tentar ler a história antes de ir pro cinema. Não sei se eu vou conseguir. Eu vou começar ele hoje à noite. Então, assim, eu vou tentar ler. Se não der certo, infelizmente não deu, eu vou assistir o filme. Depois eu vejo as diferenças e vida que segue. Mas eu vou fazer de tudo para conseguir ler esse livro. Eu sempre quis ler Emily Brontë, principalmente essa história daqui. Então, quem sabe este é o momento para isso. E aí é isto, né? É um mês que tá prometendo muito, que eu tô muito empolgada. Ontem teve Super Bowl, eu assisti a apresentação do Bad Bunny e eu gostei muito, minha gente, tipo assim, ai meu Deus, ficou muito bom, ainda mais a representatividade latino-americana que ele trouxe no final da apresentação, ficou assim, maravilhosa. Não é vídeo para isso, né? Estamos em janeiro, mas eu estou falando de fevereiro porque eu sou muito empolgada. Então, não se esqueçam de deixar sua curtida aqui, de deixar um comentário de incentivo, de compartilhar esse vídeo se vocês se sentirem à vontade para isso e de se inscreverem aqui no canal, porque este mês de fevereiro promete muita coisa boa. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!